Isso é política demais. It was an accident, Dick. An accident. Stay where you are. Do not break the stillness of this moment. Nunca contei esta história para ninguém e nunca pensei em contá-la. Não exatamente por medo de ser desacreditado, mas por vergonha e porque era minha. Sempre achei que contá-la baratearia a mim e a própria história, diminuindo-a e tornando-a mais mundana. Não mais que uma história de fantasma contada à volta da fogueira do acampamento antes de as luzes se apagarem. Acho que eu temia que se a contasse e a ouvisse com os meus próprios ouvidos, eu mesmo poderia começar a não acreditar nela. Contudo, desde que minha mãe morreu, não tenho conseguido dormir muito bem. Cochilo e depois acordo totalmente tremendo. Deixar aceso o abajur da cabeceira ajuda, mas não tanto quanto se possa pensar. Há tantas sombras à noite, já notou? Mesmo com uma luz acesa, há tantas sombras. A gente pensa que as sombras longas poderiam ser qualquer coisa mesmo. É assim que começa, então, Andando na Bala, do Stephen King, um dos contos mais tenebrosos do Stephen King, na minha humilde opinião. Este conto está aqui, ó, nesta coletânea, chamada Tudo é Eventual. E aqui nós temos a história desse rapaz que está na faculdade e recebe o telefonema de uma conhecida da família avisando que a mãe está internada. A mãe teve um AVC ou algo assim, mas a pessoa que está ligando para ele vai tentar acalmá-lo, vai dizer, olha, não é nada grave, mas seria bom você dar um pulinho aqui. Então ele desconfia de que o estado da mãe seja realmente grave, mas enfim, a pessoa não quer que ele saia correndo, dirigindo no meio da noite, sofra um acidente ou algo assim, então o que ele faz? Ele desliga o telefone e dá um jeito de sair correndo dali mesmo assim. Só que o carro dele está com um problema, então ele vai precisar pedir carona para chegar até a cidadezinha onde a mãe ainda mora. Então tá ele lá pedindo carona. A primeira pessoa que vai parar é um senhorzinho num carro caindo aos pedaços, mas enfim, é a primeira pessoa que para. Isso depois dele já ter passado um tempo ali na beira daquela estrada, né, pedindo carona. Então ele entra no carro do tiozinho, só que esse tiozinho é muito estranho, ele tem uns hábitos meio esquisitos, assim, umas manias que incomodam a pessoa que está sentada ao lado dele no banco do carona. Além disso, o carro inteiro cheira a urina, ele fica até procurando se tem um cachorro ali. E aí aquilo, né, ele fica entre estar muito agradecido por aquela carona e querer sair dali correndo. Mas ele é um rapaz muito educado, coitado, então ele vai ficando. Isso tudo tá acontecendo no meio da noite. Eles veem a lua. E aí ele vai descrever a lua dessa forma aqui, ó. Era mesmo formidável. Uma enorme bola laranja pendurada no céu acima do horizonte. Achei, entretanto, que havia algo de terrível na lua, como se estivesse ao mesmo tempo grávida e infectada. O que acontece? O tiozinho sugere que ele faça um pedido àquela lua. E ele ainda diz isso aqui pro menino, ó. Pedido que se faz na lua da colheita sempre é atendido, dizia meu pai. E aí, coitado, a única coisa que ele pensa em pedir é que a mãe o reconheça quando ele chegar ao hospital. Porque esse é o grande medo dele, né? Da mãe estar tão mal que não o reconheça. Mas a questão é a seguinte, a história vai se desenrolar bastante a partir daqui. E ele vai sempre se lembrar de que tudo começou com esse pedido que ele fez para uma lua estranha. Mas esse senhorzinho poderia levá-lo até uma determinada parte do trajeto, né? Depois ele seguiria caminho. E aí, no meio da conversa, ele acaba contando pro senhorzinho que a mãe passou mal e que ele está indo visitá-la no hospital. Aí ele vai contar que é filho único de mãe solteira e o senhorzinho vai se compadecendo. E resolve que seria uma boa ideia levar o rapaz até o destino final, até o hospital. Mas a questão é que o garoto não aguenta mais ficar naquele carro, aquele cheiro de urina, aquele senhorzinho esquisito. Então ele acaba dando um jeito de sair daquele carro. Só que quando ele sai do carro, ele percebe que ele está muito perto de um cemitério. E aí ele acha que vai ser uma boa ideia andar um pouquinho pelo cemitério, descansar um pouquinho por ali. Ao mesmo tempo que ele está fazendo esse passeio estranho no cemitério, ele está pensando que ele pode ter feito uma grande besteira saído da carona do tiozinho.
Porque aquela hora da noite, provavelmente ninguém mais ia parar pra ele. Mas tá, uma vez no cemitério ele vai passar por uma lápide que chama atenção. Na lápide tá escrito o seguinte, olha só: não adianta chorar o leite derramado. Quando ele lê isso na lápide, ele leva um susto, né? Dá um passo pra trás, um passo em falso, acaba caindo e batendo a cabeça. Antes dele ter lido essa frase na lápide, né? Não adianta chorar o leite derramado, ele leu o nome da pessoa que estava ali enterrada. Era um rapaz chamado George Staub, que nasceu em 77 e morreu em 98, olha só, era um rapaz bem jovem. E aí o narrador ainda diz o seguinte, ó: isso explicava as flores que apenas começavam a murchar. O 12 de outubro, a data do falecimento do rapaz, fora há 2 dias. E 1998 fora apenas há 2 anos, então alguém esteve ali naquele cemitério e deixou flores para esse rapaz. Logo na sequência ele lê aquela frasezinha, geralmente tá escrito assim, filho amado, não sei o que lá, mas ele lê isso aqui, ó: não adianta chorar o leite derramado. Mas veja bem, isso aqui lhe salta aos olhos bem na hora em que ele tava pensando assim, poxa, eu não devia ter saído do carro do tiozinho. Então ele entende aquilo como uma mensagem para si. E aí ele tropeça e cai, bate a cabeça, enfim. E aí quando ele se levanta, ele volta até o túmulo e percebe que o que estava realmente escrito na lápide era isso aqui, ó: bem começado, logo terminado. Não tinha nada de leite derramado ali. E aí tá, ele mesmo acha que fez confusão, acha a mochila que estava jogada ali num canto também e resolve voltar para a estrada. E aí ele consegue mais uma carona. Dessa vez com um rapaz um pouco mais velho do que ele, e tá, né? Ele tá lá naquele carro. E aí ele sente cheiros estranhos dentro daquele carro mais uma vez. Dessa vez não é urina, como no carro do tiozinho. Dessa vez ele tá sentindo cheiro, olha só, de purificador de ar de pinho pendurado no espelho do retrovisor. Ok, o cheiro melhorou, né? Então agora você tem ali um pinho artificial, mas tudo bem. Só que ao longo da viagem ele começa a perceber que aquele cheiro de pinho estava tentando disfarçar um cheiro de alguma coisa apodrecendo. E aí ele começa a procurar naquele carro de onde será que estava vindo aquele cheiro, né? E nisso ele bate o olho no motorista e vê ali que na jaqueta dele tem um bottom escrito isso aqui, ó: eu andei na bala na aldeia eletrizante. Essa aldeia eletrizante é um parque de diversões. E esse bala, pelo que eu entendi, ó, vocês aí que frequentaram Play Center em São Paulo nos anos 90, vocês lembram de um brinquedo que era tipo um elevador, bem altão mesmo, sei lá quantos metros de altura, tamanho de um prédio grande, né, enfim. E aí ao chegar lá em cima, você fica parado um tempinho e de repente aquilo ali é solto, né, o elevador é solto e você cai com tudo lá embaixo. Bom, a tal da bala seria mais ou menos esse brinquedo aí desse parque de diversão. Então, andando na bala, que é o título do conto, se refere a esse brinquedo do parque de diversões. Pois é, o rapaz estava lá com aquele bottom dizendo que ele esteve lá e andou na bala, certo? Só que logo em seguida o nosso personagem principal sobe um pouquinho o olhar e presta atenção na garganta do motorista. E aí o que ele achou que era uma correntinha, dessas bem fixas na garganta mesmo, ele percebe que na verdade eram pontos. Como se aquele rapaz tivesse sido decapitado e a cabeça tivesse sido costurada de volta ali no lugar pela garganta. E aí ele se dá conta de que aquele cheiro de podridão que ele vinha sentindo era, na verdade, o cheiro do corpo em putrefação do próprio motorista. Ou seja, nosso amigo acabou de pegar carona com um morto. Quando o morto percebe que o rapaz já entendeu que, né, o que está acontecendo ali naquele carro, ele vai direto ao ponto e diz pro garoto que vai lhe dar uma escolha. A escolha é o seguinte: até o fim daquele dia, ele vai levar a alma da mãe do rapaz ou dele. Então o rapaz pode escolher se ele quer morrer ou se ele quer que a mãe morra. E aí, ao mesmo tempo que ele se pega pensando, poxa, mas que coisa horrorosa, né? Minha mãe, que cuidou de minha vida inteira. Começa a lembrar da infância, lembrar do dia que ele foi àquele parque de diversões. Pegou aquela fila quilométrica com a mãe pra andar na bala. Chegou ali na ponta do negócio, ele resolve que desistiu, não quer mais andar na bala. Enfim, ele tá lá se lembrando desses momentos da infância com a mãe. Alguns muito bons, outros nem tanto. Mas aí o que o faz tomar a decisão mesmo é quando ele para pra pensar nas idades. Então a mãe já viveu bastante. E a mãe, inclusive, está agora num quarto de hospital. Pode ser que não se recupere. Enquanto a vida dele mal está começando, não é mesmo? Afinal de contas, ele ainda estava na faculdade, nem formado ele era ainda. Então ele vira pro morto e diz: beleza, leva a minha mãe. Só que praticamente imediatamente ele se pega pensando que ele acabou de fazer uma besteira enorme. Como assim ele teve coragem de fazer aquilo com a própria mãe?
Então ele começa a se sentir culpado pra caramba. E aí o morto pega o bottom da própria jaqueta, coloca nele e libera o rapaz. Solta o rapaz no meio da estrada, ele pega mais uma carona, consegue chegar ao hospital da mãe e assim, ele tem certeza absoluta de que a mãe já morreu. Então quando ele chega no hospital, ele já tá lívido, né, preparado pro pior. Mas aí as enfermeiras vão dizendo, não, tá, tua mãe tá lá, não sei o que lá. Mas já tinha passado o horário de visitas. Mesmo assim elas conseguem se arranjar ali e permitir que ele visite a mãe. Então assim, durante todo o percurso dele dentro do hospital, você vai sentindo a angústia do rapaz junto com ele. Porque assim, a cada porta que ele precisa abrir, o elevador que ele precisa tomar, a escadinha que ele precisa subir, ele já vai imaginando, não, agora vai aparecer alguém que vai me dizer que minha mãe morreu. Até o momento em que ele põe o pé dentro do quarto da mãe no hospital, ele tá achando que ele vai chegar lá e a mãe estará morta. Mas a mãe não só não morreu, como o reconhece. Tá mais ou menos como se aquele primeiro pedido que ele tivesse feito para a Lua tivesse realizado. A mãe está bem e a mãe o reconheceu. Então tá, ele conversa rapidamente com a mãe, porque já passou o horário de visitas, fica de voltar no dia seguinte e vai pra casa da infância. E aí a gente continua acompanhando os momentos de angústia desse rapaz, porque assim, ele precisa voltar pra aquela casa da infância, absolutamente escurecida, não tem ninguém lá dentro, a mãe tá no hospital. Ele acha que alguma coisa horrorosa vai acontecer lá dentro, mas enfim. Você vai acompanhando o que é que está acontecendo com esse rapaz internamente. Aí no dia seguinte, tudo de novo. Ele volta para o hospital achando que a mãe já vai ter morrido, mas a mãe tá lá. E não só isso, a mãe vai se recuperar. Dali uns anos ele vai se formar na faculdade, a mãe vai até a formatura, ele vai conseguir bons empregos, vai ajudar a mãe pra caramba, ele vai ter uma vida próspera com a mãe. Até que um belo dia a mãe morre, mas assim, depois de anos e anos. E nisso da mãe ter morrido, ele encontra aquele bottom, aquele que o morto tinha dado pra ele antes dele sair do carro. Bom, enfim, ele encontra aquele bottom ali no meio da casa da mãe. E aí ele tá lá olhando para aquele bottom e perguntando, você tá satisfeito? Já chega? Por que você se deu ao trabalho? E aí entra o narrador, ó, nenhuma resposta, claro. E por que haveria? Pode-se esperar na fila, é tudo. Espere na fila, sob a lua, e faça os pedidos à sua luz infectada. Espere na fila e ouça-os gritando. Aqui provavelmente ele está se referindo às pessoas que estão andando na bala, né, no brinquedo. Eles pagam para serem aterrorizados. E na bala, eles sempre obtêm aquilo porque pagam. Talvez quando chegar a sua vez, você viaje nela. Ou talvez fuja. De um modo ou de outro, acho que dá no mesmo. Devia haver mais do que há, mas não há não. Não adianta chorar o leite derramado. Pegue seu bottom e dê-o fora daqui. E é isso. O conto termina de um jeito que você fica sem resposta, né? Afinal de contas, aquele trecho da viagem que ele fez com aquele rapaz com a cabeça costurada, foi um sonho ou realmente aconteceu? Porque veja bem, quando ele cai no cemitério, bate a cabeça, acorda, pega a mochila, vai pedir carona e entra no carro do morto, conversa vai, conversa vem, o rapaz vai dizer o nome pra ele. E o nome dele é exatamente o nome do morto da lápide, né? George Staub. E quando a história dentro do carro do morto termina, né? Ele entrega o bottom, abre a porta, o menino sai do carro. Ele acorda e ele está dentro do cemitério. Ele acorda com um galo na cabeça, meio sangrando. Aí ele olha pra lápide e descobre que na lápide não tá escrito nada daquilo. Não tem nada de não se deve chorar o leite derramado. Tem só uma frase que é bastante comum para quando as pessoas morrem cedo. Que é essa frase aqui, ó. Bem começado, logo terminado. Aí ele tá ainda naquele momento de confusão, mas quer sair correndo dali. Afinal de contas, ele está num cemitério no meio da noite. Então ele pega a mochila, volta pra estrada e pega, né? Consegue pegar a última carona que vai levá-lo até o hospital. E o que a gente acompanha a partir daí é todo aquele remorso por ele ter, né, negociado a morte da própria mãe no lugar da dele. E pode ser por conta desse remorso que ele tenha tido uma vida tão boa junto com a mãe, tenha dado tudo do bom e do melhor pra ela até o fim da vida. Então, no final da história, a gente pode até achar que aquilo que o morto fez com ele foi uma coisa boa, não é mesmo? Afinal de contas, ele ajudou a mãe até o fim. Outra dúvida que vai se formando aqui ao longo do caminho todo é a de que talvez aquele primeiro senhorzinho estranho, ele tinha sempre um sorrisinho esquisito nos lábios, assim, é um negócio bizarro. E tá sempre se coçando também. Então fica a dúvida se aquele primeiro senhorzinho também era um morto.
O último senhor que dá carona pra ele é um senhor normalzão, assim. Não tem grandes apontamentos a respeito dessa última carona. Mesmo porque ele já estava bastante ocupado internamente pensando na besteira que ele tinha feito negociando a morte da mãe, né? E com relação ao final do conto, né, quando ele encontra o Bottom logo depois do velório da mãe, talvez a gente possa entender como um momento de aceitação. Apesar dele nunca ter andado na bala mesmo, no brinquedo do parque de diversões, tudo o que aconteceu na vida dele, desde aquela carona que ele pegou com o morto, de certa forma foi como uma volta na bala, certo? Do jeito que eu contei essa história pra vocês, pode nem parecer tão assustador assim, mas a primeira metade do conto, desde o recebimento do telefonema a respeito da mãe internada, até o momento em que ele acorda no cemitério e se dá conta de que a solução pode ser bem idiota, do tipo, foi apenas um sonho, mas assim que a mãe morre, ele encontra o Bottom, então olha só, ele não andou no brinquedo, portanto ele só pode ter recebido aquele Bottom do morto no carro mesmo. Então aquele Bottom no final do conto é o comprovante de que aquela viagem com o morto realmente aconteceu. É uma história mais longa do Stephen King, tem cerca de 40 páginas. Ela foi lançada primeiro como um e-book, isso lá nos primórdios dos livros eletrônicos mesmo. Ele conta aqui na introdução do livro, Tudo é Eventual, que esse foi o primeiro conto que ele escreveu logo depois do On Writing, aquele livro sensacional dele sobre a escrita, né? Isso é o que funciona mais ou menos como uma biografia dele. Então, tanto sobre a escrita como este conto aqui foram escritos num período em que ele estava convalescendo, né? Então ele sofre um acidente de carro, assim, tenebroso. Não se sabe como ele conseguiu sobreviver àquele acidente, lógico, né? Teve todos os melhores médicos, aquela coisa toda. Mas quando você lê lá no Sobre a Escrita como foi sério aquele acidente, é um negócio assim meio chocante mesmo. E aí ele escreve esta história sobre o medo, não exatamente da própria morte, mas da morte de entes queridos. De certa forma, este conto aqui também é um bom complemento para o cemitério. No cemitério você tem diversas coisas acontecendo, mas o principal, se você tiver que enxugar aquela história, além de ser uma história de zumbis, é uma história escrita por um pai que morre de medo de que algo aconteça com seus filhos. Aqui neste conto, Andando na Bala, o que nós temos é o medo da morte da mãe. Isso acompanhado pela culpa, né, de um filho que considera num dado momento que ele não cuidou como deveria da mãe, né? Afinal de contas, ele negociou muito facilmente ali com aquele morto a morte da mãe no lugar da dele. E tem mais uma dúvida que fica aqui no ar, né? Será que se ele não tivesse feito aquele pedido pra lua estranha lá, pedido do senhorzinho no primeiro carro, então, será que se ele não tivesse feito aquele primeiro pedido, a mãe estaria morta quando ele chegou ao hospital? Fica a dúvida aí. Olha, é um conto interessantíssimo. E apesar de ser uma baita de uma história macabra, e esse passeio do protagonista pelo cemitério, né, esses momentos em que ele está lá olhando as lápides e tudo mais, é assustador. Então é um conto tenebroso se você parar pra pensar, só que ele é contado com um certo bom humor. Aliás, este conto foi adaptado para um dos piores filmes do Stephen King, na opinião de 10 entre 10 aí, né? Não sei se vai aparecer alguém aí nos comentários pra dizer que aquele filme é bom. Eu mesma não me atrevi a assistir o filme. O filme em português se chama Montado na Bala. Em inglês é Riding the Bullet. Vocês estão vendo o pôster aqui do lado. Assista por sua conta e risco. Mas o conto é um espetáculo, ó. Se você é fã de Stephen King e nunca leu Andando na Bala, ó, vamos consertar isso daí, hein? Ele está, como eu disse pra vocês, nesta coletânea de contos chamada Tudo é Eventual. Esse livro ficou fora de catálogo por aqui durante um tempão, mas já voltou. Vou deixar o link na descrição para onde vocês podem encontrar o livro. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Nos vemos nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais. It said Dalton. I can still hear that voice.